Até chegar aqui, a gente se esforça, tenta de um jeito, tenta de outro, acontece todo tipo de imprevisto, mas graças a Deus chegamos para louvar, para bendizer, para adorar ao Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. A palavra do Senhor que foi lida nesta noite no Salmo 100. Eu peço permissão ao irmão que leu, ao dirigente. Quero ler aqui no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, conforme João escreveu. João, capítulo 4. Glória a Deus. Tenho lido esses textos. Glória a Deus. Queremos trazer nesta noite uma breve meditação, reflexão da palavra do Senhor para nossa edificação espiritual. Glória a Deus. Que o Senhor nesta noite acampe os seus anjos ao redor dos que o temem e nos conceda livramentos. Que o Senhor nesta noite ordene os seus anjos para pelejar por nós. Começa a agir para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ler, meus amados irmãos, versículo número 13, versículo número 14, que diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus. Esta é a palavra que nós tomaremos como referência para a nossa breve meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, prezados ouvintes da palavra de Deus, aqui está um texto das Sagradas Escrituras. Aqui está um texto da Bíblia Sagrada, a qual tem sido pregada aqui quase todas as segundas-feiras, por meio dos irmãos que têm chegado aqui, por meio dos hinos, os irmãos têm ministrado a palavra do Senhor que é lida, a palavra do Senhor que é pregada. E eu tenho a certeza que o Senhor já tem esclarecido o caminho dele a cada um dos que tem ouvido. Glória a Deus. Porque a partir do momento que nós damos ouvidos à palavra de Deus, é impossível a gente não compreender o caminho pelo qual devemos seguir. Agora, se nós vamos seguir este caminho ou não, aí é outra questão, aí é outra situação. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, muitos textos nós encontramos pessoas que sabem que Jesus é o caminho, mas que não quer o caminho. Por exemplo, João 3,19 está escrito: amaram mais as trevas do que a luz. Quem falou estas palavras foi o próprio Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus estava dizendo? Que as pessoas amaram mais as trevas, ou seja, eles amam a luz também, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, as pessoas preferem, muitas pessoas preferem, mesmo dizendo que ama a Deus, mesmo honrando a Deus com os seus lábios, o seu coração muitas vezes está nas coisas deste mundo, e não larga as coisas deste mundo para servir a um Deus tão santo, tão fiel, tão justo e tão verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que nós lemos aqui nesta noite fala de um encontro de Jesus com uma mulher, a qual a Bíblia chama de a mulher samaritana. E o texto ao qual nós lemos fala de uma água, o qual era tirado de uma fonte. E nesta noite nós queremos falar para você a respeito desta fonte. A Bíblia diz aqui na história deste capítulo 4 do Evangelho de João, que Jesus era necessário passar por Samaria. A palavra era necessário implica dizer uma obrigação, mas sabe-se pela história que naquele tempo os judeus não passavam por Samaria. É como quem, por exemplo, deve ir para a Baixa do Meio, mas tem que ir por dentro dos matos, mas evita passar ali, vamos dizer, pelo Marizeiro. Louvado seja o nome do Senhor.
Eles evitavam passar por Samaria, iam dar uma curva muito grande, mas evitava. E naquele momento o Espírito Santo inspira o coração do escritor João e diz: era necessário passar por Samaria. O que nós entendemos era que o Senhor tinha uma obra para fazer naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele não erra o endereço. O Senhor, Ele não vem aqui, Ele não traz a sua palavra por engano ou em vão. Quando nós lemos um texto, quando nós pregamos um texto, quando nós visitamos uma casa, Deus, Ele envia o seu servo, o seu anjo, para pregar a sua palavra. Aconteceu isso no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Aí é outra história. Quando o Senhor disse para Felipe que estava num certo lugar, e disse para Felipe que era apóstolo do Senhor Jesus, o Espírito Santo falou no coração dele e disse: Felipe, desce para Gaza, aleluia, que está deserta. E Felipe desceu e encontrou um homem, o qual ele pregou a palavra de Deus. Ele recebeu a palavra, foi batizado e creu no Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele não erra o endereço. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Quando Jesus chegou ali, os seus discípulos foram à cidade comprar comida. E Jesus chegou num pé de um poço, onde havia um tanque ali, onde havia um poço, melhor dizendo, o poço chamado Poço de Jacó, ou a Fonte de Jacó. Um poço histórico, o qual servia muito para aquela comunidade daquela região de Samaria. E o Senhor Jesus parou ali. E diz a Bíblia Sagrada, que às 6 horas do dia, ou seja, às 6 horas do dia para os judeus, para o horário dos judeus era meio-dia, vinha uma mulher com um cântaro, ou seja, vinha uma mulher como que fosse um vaso nas costas pegar água. E ali estava marcado aquele grande encontro. Quando aquela mulher se aproximou, o Senhor Jesus disse para aquela mulher: dá-me de beber. E ele começou a conversar com aquela mulher, e aquela mulher disse: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, água para beber. E o texto, entre parênteses, diz: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Havia uma intriga entre eles ali. E o Senhor Jesus disse: se tu soubesse quem é que pede a você de beber, tu me pediria, e ele te daria água viva. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? E Jesus disse e aquela mulher continuou na sua segunda questão. Ela disse no versículo 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? A mulher naquele momento começou a colocar em questão, em assunto, um fato histórico diante do Senhor Jesus Cristo. Ela trouxe ali uma questão dos seus pais: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Louvado seja o nome do Senhor. O problema de muitas pessoas, aleluia, é realmente porque está apegado àquilo que os seus pais lhe ensinaram. Porque esta é a religião dos meus pais. Veja o que a mulher estava dizendo. Quando Jesus lhe pediu de beber, Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria água e eu te daria. E aquela mulher disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque aquele poço, há muitos e muitos anos atrás, tinha sido cavado por Jacó e tinha servido de bênção para aquele povo daquela região. Aleluia. As pessoas estão apegadas na história, as pessoas estão apegadas na religião, as pessoas estão apegadas na tradição. Mas quando Jesus chega, Ele chega para mudar a religião, Ele chega para mudar a história, Ele chega para mudar a tradição. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Primeiro grande motivo
motivo, Glória a Deus. para dar tudo certo na vida daquela mulher, ela deu ouvido à palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela deu ouvido quando o Senhor lhe pediu de beber. Ela começou a conversar com o Senhor. Aleluia. Quando você para ouvir a palavra de Deus, tudo dá certo. Muitas pessoas não querem nem ouvir a palavra de Deus. Ouvir não significa escutar, porque muitas vezes nós estamos escutando, ou seja, você está escutando algum zoado, algum barulho, mas você não está atento, você não quer obedecer, você não quer receber. Aquela mulher deu ouvidos, ela ouviu a palavra do Senhor, e o Senhor disse: se tu conhecesses, se você conhecesse, Aleluia. louvado seja o nome do Senhor. Se nessa noite você conhecesse o dom de Deus, se nessa noite, como essa mulher samaritana, você desse ouvido à palavra do Senhor, você parasse por um momento e dissesse: será que este homem não é profeta? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começou a falar com aquela mulher, aleluia, e ela colocou essa questão, e Jesus disse para aquela mulher: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor Jesus estava dizendo: olha, se você tomar desta água, você vai voltar novamente amanhã para vir buscar esta água e vai tomar a água novamente. Agora, nesse momento, Jesus estava dizendo: mas se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Irmão, o que é que estava acontecendo naquele momento? Jesus estava fazendo uma comparação entre o poço de Jacó e a fonte da água viva, que era o próprio Deus. Aleluia. Jesus naquele momento começa a conversar com a mulher, com aquela mulher samaritana, e fazer uma comparação. E ele começa a fazer a comparação entre a fonte de Jacó, da tradição, a fonte dos seus pais, aleluia, a fonte, aleluia, que dá sede novamente, a fonte que não sacia totalmente. E começa a fazer uma comparação com a fonte da água da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a diferença é muito grande. Aleluia. Veja o que o Senhor fala para aquela mulher: se tu conhecesses, depois ele diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que esta fonte, diferente da fonte de Jacó, só Ele tem para dar. Aleluia, essa fonte não está em outro lugar. Somente Jesus tem essa fonte para dar. Segunda coisa, só Ele dá àqueles que pedem, porque a mulher disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não volte a ter sede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele tem essa fonte, aleluia, essa fonte que você nunca mais vai ter sede. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, existem muitas fontes nesta vida, meus prezados ouvintes da palavra de Deus. Existe a fonte da tradição, existe a fonte da vaidade. As pessoas querem viver a sua vida se saciando na vaidade. E as pessoas, para se manterem felizes, vez por outra, correm para a vaidade. Existe a fonte da idolatria, existe a fonte da feitiçaria. As pessoas se recorrem a esse tipo de coisa. Desse jeito. São fontes escassas, são poços, aleluia, que não trazem verdadeiramente a alegria, a felicidade. Glória a Deus. Como diz a palavra do Senhor, são cisternas rotas, cisternas que não têm vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela mulher entendeu a mensagem e disse: Senhor, dá-me desta água. Existe muito tipo de fonte. A fonte do materialismo. As pessoas, para se manterem felizes,
recorrem ao materialismo com toda a força. Parece, se ele não estiver por cima do dinheiro, parece que ele não está muito bem. São fontes, são cisternas rotas, cisternas que não têm, aleluia, a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São fontes que dependem do momento, mas se vier uma escassez de chuvas, essas cisternas se tornarão inúteis. Não haverá água, vai secar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que crê na fonte da água da vida, diz o Senhor Jesus Cristo, Glória a Aleluia. Deus. Glória a será uma fonte que salta para a vida dentro de você. Aleluia. Está escrito: porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Esta fonte é a fonte sanadora, é a fonte que perdoa o pecado, é a fonte que traz a purificação, é a fonte que traz a felicidade, é a fonte que nos dá a esperança, aleluia, de mesmo vivendo num mundo tenebroso, nós temos a esperança de um dia estarmos na glória. Ah, glória a Jesus. Aleluia. Existem muitas fontes enganadoras. A fonte da tradição: nasci nessa religião e nela vou morrer. Mas essa fonte não é a fonte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus te chama nesta noite para a fonte da água da vida. Glória a Deus. As fontes, ou seja, os poços que muitas vezes, aleluia, eles confiavam e tinham como uma tradição: oh, essa fonte ela é do nosso pai Jacó. Como dizia aquela mulher, elas dependem do momento. Se vier uma escassez de chuva, aquela fonte se torna inútil, porque as suas águas estão represas em alguma duna, em algum monte, aleluia. Mas Jesus, ele é o manancial da vida. Aleluia. Glória a Deus. O manancial é diferente. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, vamos ler aqui dois versículos da palavra do Senhor. O primeiro está no Salmo de número 36 e versículo 9, que diz assim o salmista: porque contigo está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Porque contigo está o manancial da vida. A fonte é uma coisa, o manancial é outro. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13 está escrito: porque dois males me tem feito o meu povo. Primeiro, deixaram-me o manancial de águas vivas, para cavarem para si cisternas rotas que não retêm água. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tinha acontecido, aleluia, com esta palavra, com este povo? Porque dois males me tem feito o meu povo: deixaram-me o manancial de águas, aleluia, de águas vivas. E o que tinha acontecido com este povo? O povo de Israel, a qual esta palavra está se dirigindo. No versículo 5 está escrito: assim diz o Senhor, que maldade acharam vossos pais em mim, que se afastaram de mim. Ou seja, se afastaram do Senhor para irem após as suas vaidades. Está escrito que se afastaram de mim e se foram após a vaidade e se tornaram levianos. Aleluia. O manancial é da onde jorra a água. Aleluia. Aonde tem um manancial é diferente de uma fonte. O manancial, ele preenche rios, ele preenche as fontes. O manancial não se seca. O manancial tem água abundante. O manancial, ela tem água viva. Não é água parada, é água viva, é água que se mexe, é onde traz a esperança, é onde traz a alegria, é onde traz a vida. É o manancial é Deus, e Deus está aqui para saltar dentro do nosso coração. Aleluia. Glória a Amém. Deus. A mulher samaritana entendeu a mensagem e disse: ah, Senhor, dá-me desta água. Eu quero desta água que salta dentro de mim para a vida eterna. Aleluia. E o Senhor falou com ela grandemente e disse: sabe de uma coisa? Aleluia. Vai lá e traz o teu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem,
Porque o que tu tens agora não é o teu marido. Já tivesse 5 e o que tu tens agora não é o teu marido. Sabe o que o Senhor estava dizendo por meio dessa palavra? Para você ter o direito da água da vida, você tem que mudar a sua situação. Não é de qualquer jeito que você vai ter um manancial de água de vida em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de qualquer forma que vai se receber o perdão de Deus. Não é de qualquer forma que vai ter as vestes branqueadas neste manancial. Não é de qualquer forma que vai ter o perdão dos pecados por esta água da vida. Não, Senhor, aleluia, tem que mudar de vida, tem que se converter, tem que vir e beber desta água e viver em novidade de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor é este manancial, o Senhor é esta fonte, Ele é a fonte sanadora. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Ele é esta fonte e Ele quer mudar a situação da sua vida. Eu estava aqui mostrando para o irmão João um hino que faz muito tempo que nós não cantamos. Glória a Deus. É um hino que fala desta fonte, a fonte sanadora. Ó, vem a fonte sanadora. Glória ao nome de Jesus.